25 de outubro, dia em que comemoramos o dia de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Nascido em Guaratinguetá, interior de São Paulo, a principal rota do Brasil colônia. Conheça Frei Galvão, como viveu, onde passou, os milagres que levaram à beatificação e os planos para o futuro. Vinte e 22 anos depois da aparição de Nossa Senhora Aparecida, nascia na mesma cidade o garoto que se tornaria o primeiro santo brasileiro. Podemos dizer que aqui, Guaratinguetá, é uma cidade de santos, porque em 1717 foi encontrada aqui a Nossa Senhora Aparecida em águas do Rio Paraíba, dentro da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. Passados 22 anos, na mesma vila, nasceu Antônio Galvão de França, que seria o futuro Frei Galvão. Então, nós podemos dizer que aqui no Vale do Paraíba, nós temos dois santos, a Nossa Senhora Aparecida e o Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro, ambos na mesma vila de Guaratinguetá. E Frei Galvão nasceu aqui nesta cidade, Guaratinguetá, em 1739 e faleceu em 1822 com 84 anos de idade. Frei Galvão veio de uma família rica, nobre, mas Frei Galvão não quis saber da riqueza material, não. Ele renunciou toda a riqueza material, abraçou o Evangelho de Jesus e partiu para a missão. Aos 13 anos, saiu de Guaratinguetá. Foi enviado a um seminário jesuíta em Cachoeira, na Bahia. Mas Galvão precisou voltar, pois a perseguição aos jesuítas, liderada pelo Marquês de Pombal, era forte. E o Frei Galvão voltou para a terra dele, para essa casa. Aqui ficou até os 21 anos, onde passou a ir estudar e ser religioso franciscano, primeiro em Taubaté, depois no Rio de Janeiro. Então Frei Galvão partiu para o Rio de Janeiro, para se formar como franciscano. E lá no convento Santo Antônio, Largo da Carioca, ele deu continuidade a seus estudos. Com 23 anos de idade, já estava pronto, formado Frei Galvão. Embora jovem na idade, mas maduro no conhecimento de Deus. Foi quando Frei Galvão retornou para Guaratinguetá e viveu 1 ano e 2 meses aqui. E daqui Frei Galvão partiu para São Paulo. Foi em São Paulo, onde ajudou a construir o Mosteiro da Luz, que surgiram os seus primeiros milagres, e aonde se transformou em patrono da construção civil. E lá na capital São Paulo, Frei Galvão construiu uma linda casa de oração para as irmãs concepcionistas, que chama-se Mosteiro da Luz. E nesta obra muito bonita, muito visitada, né? Lá Frei Galvão trabalhou de servente de pedreiro, ele foi o pedreiro, foi o engenheiro, o arquiteto, tudo que envolve na construção civil, Frei Galvão participou desta obra. E com isso ele ganhou o título patrono da construção civil. Frei Galvão é protetor de todos aqueles que trabalham na construção civil. E quem deu esse título a Frei Galvão, na época, foi o Papa João Paulo II,
que hoje é o Santo São João Paulo II. O Frei Galvão é considerado o fundador e o construtor do Mosteiro da Luz, em São Paulo. É um prédio que até hoje existe e é considerado o último prédio em pé em São Paulo, construído no século XVIII. Ele construiu com escravos, participou, fez a planta e participou da própria construção. Aí ele trouxe as Irmãs da Imaculada Conceição para tomarem conta do mosteiro. São irmãs de vida presa no convento, elas não saem, são enclausuradas, elas não saem para poucas coisas. Agora estão com ordem dos papas para ir médico, dentista, mas durante mais de um século elas não saíram para nada do mosteiro. E elas rezam dia e noite e tomam conta das pílulas e do Frei Galvão, que está sepultado no Mosteiro da Luz, que foi construído por ele. É uma graça imensa para Guaratinguetá, né? Que atrai grande número de romeiros, estão nascidos aqui, batizado aqui na igreja de Santo Antônio, fez aqui naturalmente sua Eucaristia, né? Celebrou sua primeira missa, provavelmente recebeu aqui os sacramentos. E então nós temos que só agradecer a Deus por essa dádiva tão grande, que é de ter aqui o primeiro santo brasileiro aqui de Guaratinguetá. Entre os milagres, os 60 mil milagres relacionados pelas irmãs do Mosteiro da Luz, que foi construído pelo Frei Galvão, foram escolhidos 2 atuais e que passaram por todo o crivo de documentação sobre o acontecimento de um milagre. O primeiro milagre foi da menina Daniela, que estava à morte em São Paulo, e ele foi, a tia resolveu rezar e tomar a pílula, a famosa pílula do Frei Galvão, por intenção da menina. E o médico, quando passou lá, inclusive pensando que ia dar o atestado de óbito, ela tinha 5 anos, 4 doenças graves, ela já estava sentada na cama e sem febre. Então esse foi o primeiro milagre para a beatificação do Frei Galvão. O segundo milagre, que é o da canonização, que segundo eles dizem é um milagre mais forte, foi com a mãe e o filho. A mãe não conseguia engravidar porque ela sempre abortava logo no começo da gravidez. Aí alguém deu a pílula para ela tomar e ela tomou a gravidez inteira e conseguiu ter a criança, porque ela tinha meio útero somente. Então a criança se desenvolveu em meio útero, o que é considerado pelos médicos um absurdo. Nasceu, é uma criança normal e foi considerado um grande milagre duplo. Primeiro porque a mãe conseguiu segurar a gravidez e segundo porque essa gravidez foi em problema sério de ser desenvolvido em meio útero. Esse é o milagre da canonização. Um jovem que sofria de cólicas renais já não suportava as fortes dores. Já havia tomado vários tipos de remédio. Foi quando resolveu pedir ajuda a Frei Galvão, que pegou um papel e escreveu uma oração e deu para esse jovem tomar. Surgiram então as pílulas de Frei Galvão. O escrito da pílula é em latim, mas a sua tradução é a seguinte: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercede por nós. Então, as pílulas de Frei Galvão, as pessoas levam, é a esperança do povo. Passam milhares e milhares de pessoas por esse santuário em busca das pílulas, né? Que Frei Galvão começou tudo no ano de 1800, as pílulas assim começaram. Eu quero dizer também que aqui a gente recebe pessoas, romeiros, não só do Brasil. Há 2 meses atrás,
eu recebi uma família lá da Holanda. Olha que bonito, lá da Holanda. O senhor André, holandês, casado com uma brasileira aqui do Rio Grande do Sul. O senhor André, até o português, tem dificuldades para falar o português, né? O senhor André tinha uma doença que até arrepia quando a gente diz. O senhor André tinha leucemia crônica. É grave. O senhor André tinha feito uso das pílulas de Frei Galvão e tinha conseguido a sua graça. Estava curado por intercessão de Frei Galvão. O senhor André veio lá da Holanda com sua esposa e o seu filho para agradecer aqui aos pés de Frei Galvão. Olha que bonito! Houve muitas lágrimas de alegria porque o senhor André estava curado por intercessão de Frei Galvão. A beatificação foi, assim, vamos dizer, um susto para os brasileiros, menos para a família que já considerava o Frei Galvão um santo e os devotos que já tomavam a pílula. E a segunda susto foi quando ele rapidamente foi canonizado. Dessa vez o Papa veio a São Paulo, o que não era a primeira vez que acontecia, de canonizar um santo na própria terra dele. Isso foi uma coisa assim muito marcante e mais de 1 milhão de pessoas presentes, portanto testemunhas, e o Papa beatificou em São Paulo, no Campo de Marte. Já era considerado um santo em vida e até aconteceu uma coisa interessante. Quando ele faleceu, no velório, começaram a vir com uma tesourinha cortar pedaços do hábito dele, como relíquia. Só que quando as irmãs viram, o hábito estava pelo joelho. Aí foi um custo para achar um outro hábito para colocar nele, porque ele era muito alto, ele media mais de 1,90 m de altura, e todos os hábitos dos outros freiros, padres, ficavam curtos para ele. Aí arrumaram um frade alto e o hábito dele, que hoje tem pedaços de relíquia do hábito, que foi tirado na exumação, e quase ele ficou sepultado com hábito curto, porque os devotos, já sabendo da santidade, levavam relíquias do hábito dele. Então hoje a igreja diz, Frei Galvão, ele é o patrono da caridade e da paz, e patrono da vida também, porque deu a vida, né? E depois sim homenageado como padroeiro dos construtores, padroeiro dos arquitetos, né? Mas primeiro e antes, o mais importante, ele é o padroeiro da vida, né, das gestantes, né, da caridade e da paz. O Frei Galvão tinha 3 dons especiais que todos sabiam. O primeiro é a levitação. É quando ele rezava com muita devoção, ele se elevava do solo. E isso foi visto por várias pessoas. Tem o dom da premonição. Ele previa quando iam acontecer certos fatos. Certa vez, em 1700, no século XVIII, ele previu que estava havendo uma revolução em Lisboa. E ele estava em São Paulo. E realmente 3 meses depois que chegou a notícia aqui de navio sobre essa revolução. E tem o fato da bilocação, ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aconteceu à margem do rio Tietê, e perto de Jaú, em São Paulo. E um amigo dele que vinha vindo nesse barco pelo rio Tietê foi esfaqueado no barco e estava morrendo. E queria confessar com o Frei Galvão. Acontece que o Frei Galvão estava em São Paulo. Nesse momento ele estava rezando uma missa, mas ele recebeu a mensagem do amigo que queria que ele desse a extrema-unção. E pediu para os devotos da missa que esperasse um pouco, que ele ia rezar por um amigo dele que estava muito mal. Enquanto isso,
lá na margem do rio Tietê, todos desesperados porque o homem estava morrendo e era impossível Frei Galvão naquela distância. Nisso viram, nossa, olha o Frei Galvão chegando. Viram o Frei Galvão chegou, abençoou o amigo, deu a extrema-unção e naquela confusão sumiu, todos ficaram preocupados com o doente. E ele continuou a missa em São Paulo. Passados uns dias, a família do esfaqueado, que tinha falecido logo em seguida, veio a São Paulo agradecer ao Frei Galvão. Aí todos ali no convento disseram, mas ele não saiu daqui esses dias, ele tá aqui em São Paulo. Aí foram falar com ele, ele falou, olha, realmente eu estive lá. Como aconteceu, eu não sei, mas que eu fui, eu fui. O atual santuário não comporta o número de romeiros que por aqui passam. Por isso precisamos de uma nova infraestrutura para melhor atender os devotos. A Prefeitura de Guaratinguetá, juntamente com os vereadores da Câmara Municipal de Guaratinguetá, ela fez uma doação de uma área de 96 mil metros quadrados para a ampliação do Santuário Frei Galvão. E desde que essa doação foi realizada, a Arquidiocese de Aparecida, juntamente com uma equipe para estudar o projeto de ampliação do santuário, eles vêm trabalhando em cima deste projeto, justamente para fazer com que esta ampliação, esta área doada, ela seja utilizada justamente para que o santuário possa acolher melhor os peregrinos, romeiros, aqui que vêm visitar o nosso santuário. E esse projeto já foi aprovado neste ano, no dia 14 de junho de 2018, foi aprovado então o projeto de ampliação do santuário e agora estamos aí para dar início às obras de ampliação deste santuário. A construção, a ampliação do novo santuário, ela contém uma igreja para 3.000 pessoas, também tem área de alimentação, ambulatórios, capelas, uma sala onde serão produzidas as pílulas que são distribuídas aos romeiros, aos devotos de Frei Galvão que visitam este santuário. Então este é o projeto e o que nós esperamos agora, que é o futuro, o plano que nós temos para o futuro da ampliação deste santuário. É a construção da primeira fase da ampliação do santuário, que é o monumento, onde vamos colocar a imagem, a estátua de Frei Galvão abençoada pelo Papa Francisco e também o horto, que traz o nome Laudato Si, que vai ser então a primeira fase da construção, da ampliação deste santuário. Essa área doada para ampliação, ela fica ao lado do santuário já atual, aqui no bairro do Jardim do Vale 2. Eu já venho mais ou menos fazendo parte da Covida aqui há uns 12 anos. E aqui a gente acaba vendo de tudo. A gente acaba observando como que é a fé. Essa palavrinha tão pequena, mas com um poder muito grande de conquista, E aqui chegam romeiros de longe, romeiro de perto, e nós fazemos acomidas, formamos uma só família, aqui na casa do Pai, Santuário de Frei Galvão, esta casa de irmãos. E a gente sempre brinca com os romeiros, quando eles chegam aqui, a alegria do santuário é os romeiros. Quando eles chegam, o santuário fica mais alegre e mais bonito. É o povo de Deus na casa de Deus. O Frei Galvão, desde criança, já apresentava dons assim de um menino religioso e caridoso. Nós só temos a louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida de Frei Galvão, pela família, por essa cidade maravilhosa e por essa igreja e pelos franciscanos, Franciscanos tem essa marca forte em Guaratinguetá, que o padroeiro aqui em Santo Antônio é franciscano, depois Frei Galvão, São Benedito, enfim, toda aqui uma multidão de santos que já estão lá no céu e aqui que nós, santos e pecadores, possamos seguir os bons exemplos
de Frei Galvão e dos demais santos que fazem parte da vida de Guaratinguetá.